Então, iniciamos agora a nossa gravação. Vamos começar nosso módulo específico 1 com a atividade rotinas, certo? Eu vou iniciar, como sempre, com compartilhando o nosso vídeo institucional. Os 4 grandes passos da conservação dos alimentos que a gente vai ver agora. O primeiro passo é o tratamento térmico, que está acontecendo nesse emaranhado de tubos aqui atrás de mim. Ele serve para matar os micro-organismos que possam estar ali no suco. É o famoso processo de pasteurização, que foi inventado há uns 150 anos pelo químico francês Louis Pasteur, por isso esse nome. Que é basicamente você esquentar muito o alimento e depois esfriar rapidamente. Nesse caso, eles vão esquentar a 99 graus e depois a temperatura do suco vai cair para 30 graus. É como se ele passasse por um forno e depois por uma geladeira. O segundo passo é garantir que o caminho pelo qual o suco vai passar a partir de agora, que ele foi pasteurizado, seja asséptico, ou seja, que não vai ter absolutamente nenhum contato com o ambiente, com o ar ou nenhuma pessoa ou material para não ter contaminação. Por isso, a partir de agora, toda a tubulação é lacrada, fechada, até que o suco chegue na caixinha no final. Uma coisa interessante é que toda essa tecnologia de processamento em vase asséptico, que foi desenvolvida de forma pioneira pela Tetra Pak, foi considerada a inovação científica mais importante do século XX na área de bebidas e alimentos pelo Institute of Food Technologies de Chicago, nos Estados Unidos. O terceiro passo é embalar esse suco em uma máquina completamente asséptica. Só que, como o suco não pode ter nenhum contato com o mundo externo, a gente não consegue ver aqui nessa máquina exatamente o que está acontecendo lá dentro. Por isso eu vou dar um pulo em uma outra fábrica que fica aqui pertinho, a uns 700 quilômetros. Vai ser coisinha rápida. Esse aqui é o Centro de Inovação da Tetra Pak, em Montemor, no interior de São Paulo. Aqui eles recebem fábricas do Brasil inteiro para que elas possam entender quais são as máquinas, qual é a tecnologia, quais são as embalagens da Tetra Pak. Aqui eles também discutem novas ideias, desenvolvem novos produtos, mas principalmente testar novas fórmulas e a produção delas, transformar em realidade as ideias e os produtos. Não sei, meu Deus, não tá, não apareceu. Então, vamos lá, pessoal. Voltando aqui. Hoje nós iniciamos uma atividade chamada Rotinas de Saúde e Segurança no Trabalho, certo? Essa atividade, ela se inicia agora no dia 30/4 e finaliza dia 27/6. Então, uma atividade que ela vai demandar aí pra gente mais ou menos um mês, né? Um mês. Vamos colocar quase 2 meses, certo? Então, é uma atividade longa, porém, ela é uma atividade que demanda muita atenção. Nesse momento agora, a gente começa a desempenhar a nossa percepção de risco, certo? Então, o que é que eu preciso de vocês? Grande comprometimento agora no aprendizado, porque agora a gente começa a entrar no específico, né? E são atividades que vão buscando mais e mais do nosso entendimento sobre segurança no trabalho. Então, eu peço a vocês que tenham bastante atenção, tirem suas dúvidas, a web está aqui para isso, para que a gente possa aprender algumas atividades e tirar as nossas dúvidas, certo? E ela tem SAP 1, SAP 2 e SAP 4, sendo que nesse período, né, nós vamos fazer as 3 SAPs online, nós temos a SAP 3 que será feita presencialmente, tá? E os nossos momentos presenciais que já começam sábado agora, dia 4/5, né, das 8 às 15. Então eu peço a vocês que tenham bastante comprometimento quanto a essas atividades. Eu quero começar já explicando para vocês a atividade SAP 1, certo? Para que vocês não se enrolem já nessa primeira. Então, nós temos as 3 SAPs aqui, SAP 1, 2 e 4. Durante a SAP 1, o que eu vou encontrar? Um anexo 1, que é a ficha de resposta checklist,
O anexo 2, ficha de resposta e inspeção, e a própria SAP. Tá? Olha aqui. Mais uma vez, o que nós temos? Antônio, pode fechar um pouquinho o áudio, por favor? Tá. Beleza, estava dando interferência aqui. Qualquer coisa pode abrir e me perguntar, tá? Fora isso, por favor, feche. Então, pessoal, olha só. Você foi contratado recentemente como técnico em segurança do trabalho na empresa Compact Metalúrgica S.A. Verificou que a empresa não dá muita importância para os aspectos de saúde e segurança do trabalho e de organização do local de trabalho. Desta forma, você montou um cronograma de inspeções a serem feitas a cada 3 meses. Para este mês, você determinou que faria uma inspeção no setor de manutenção da empresa, né? Porque, na sua percepção, é um local que mais apresenta problemas e riscos. Também buscou compreender sobre a definição, tipos, relatório, execução de inspeções de segurança, bem como riscos de acidentes antes de iniciar a inspeção no setor de manutenção. Para a atividade EAD, você precisará analisar com atenção a figura 1. Deixa eu só representar a figura 1 para vocês aqui, a SAP, né? Vocês estão vendo, gente, a nossa figura 1 aqui, a SAP? A Adna, consegue ver, Adna? Zé André? Sim, tô vendo. Não, ótimo. Antônio, tá vendo também? Vamos lá, então. O que eu preciso que vocês entendam? Eu dividi todo o setor de manutenção. Imagina uma empresa, eu peguei somente um setor dela, que é o setor de manutenção. Esse setor eu dividi em ambientes. Eu tenho ambiente 1, ambiente 2, ambiente 3. O que caracteriza cada ambiente? No ambiente 1, eu tenho a presença de materiais elétricos, eu tenho uma pessoa aqui que está fazendo a limpeza de uma janela de vidro, né? Eu tenho uma outra pessoa carregando caixas, eu tenho um extintor aqui que está obstruído por caixas também, eu tenho um produto químico inflamável aqui próximo ao energizado, eu tenho uma pessoa aqui próximo a esse produto químico, né? Esse é o ambiente 1. Já no ambiente 2, o que é que predomina, gente? Pessoal, ambiente 2, o que predomina aqui? CRI, 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 CRI. Gente, o que mais predomina no ambiente 2 são máquinas e equipamentos, tá? Observem bem, eu tenho aqui máquina 1, 2, 3, né? Eu tenho pessoas em volta da máquina, geralmente pessoas que não estão em atividade, né? Só observando. Já no ambiente 3, eu tenho movimentação de materiais, eu tenho máquinas com, tipo serra elétrica, né? Eu tenho um ventilador aqui sem proteção, eu tenho um ventilador que está sendo ligado por uma extensão, um fio aqui, que atravessa todo o ambiente, né? O que eu preciso que vocês desenvolvam nesse momento? A percepção de risco de vocês. O que é percepção de risco, gente? Percepção de risco é você identificar o risco direto na fonte em que ele acontece, né? A gente identificar o que é perigo, o que é risco. Acho que nós já falamos um pouco sobre isso, eu vou refrescar a memória de vocês. Perigo é a probabilidade de se materializar um risco. Risco é a materialização desse perigo propriamente dito. Ou seja, eu tenho perigo de explosão devido a produtos inflamáveis? Tenho, né? Tenho perigo da explosão. Mas o risco
É quando o funcionário se expõe ao perigo aqui e materializou-se o risco. Então, agora eu tenho risco de morte do trabalhador devido ao perigo de explosão. Compreenderam ou não? Conseguiram entender, gente? Não. Poderia repetir? Posso, quantas vezes necessário. Vamos lá. Imagina, é, imagina vocês atravessando aí a Presidente Vargas. Se eu estou do lado direito, qual que é o perigo da Presidente Vargas? Não seria o fluxo de carros? Sim ou sim, gente? Conversa comigo, gente. Pessoal, vocês estão aí? Não, se está à direita, descendo a Presidente Vargas? Vamos lá, você está na calçada de um lado da Presidente Vargas. Qual que é o perigo? Não são os carros passando? Sim. Sim. Aham. Mas, se você nunca atravessar a Presidente Vargas, tem risco de atropelamento? Sim, tem. Oh, mas eu não estou atravessando a rua. Mas o carro pode invadir a calçada. Beleza, vamos supor que você está dentro da loja, então. Está guardadinha dentro da sua casa ali na Presidente. Eu já morei na Presidente Vargas ali, eu sei como é que é. Você está guardadinho lá na sua casa, tem risco de um carro invadir sua casa e te atropelar? Tem, Antônio? Pode tirar do mudo, Antônio. Tá me ouvindo agora? Agora eu estou te ouvindo, tranquilo. Se eu estou guardadinho dentro de casa lá na Presidente Vargas e nunca atravessei a Presidente, tem como um carro me atropelar dentro de casa? Esse motorista perdeu o controle. Aí não é atropelamento, ele invadiu a casa e Ah, bateu em você. Atropelamento é quando eu estou atravessando a rua. nesse caso, acho que não. Vamos mudar o exemplo então. Vocês estão muito bitolados aí em Rio Verde. Você vai no circo. E no circo eu tenho um leão dentro da jaula. O leão é um perigo ou é um risco? É um risco. O leão é um perigo. O leão não é perigoso? Sim, mas se ele estiver solto. Não, ele está controlado, não está? Está dentro da jaula. Vamos lá, raciocina comigo. O leão ele é um perigo quando ele está controlado dentro da jaula, correto? Se eu entrar dentro da jaula para dar comida para o leão, ele passou a ser um perigo ou um risco? Acho que é um perigo, né? Perigo é quando eu tenho a possibilidade de haver um risco ou não. O perigo, ele sempre vai existir. O que eu quero que vocês entendam é que o perigo sempre existiu e sempre vai existir. O risco pode ser controlado ou não. O leão está dentro da jaula. Se eu não entrar lá dentro, eu tenho risco de ser comido pelo leão? Não, se não entrar, não tem. Não tem. Certo? Então, agora o leão continua sendo um perigo para mim, não continua? Sim. Mas eu não controlei ele dentro de uma jaula? Aí agora eu vou lá e abro a jaula e deixo o leão exposto ao ser humano. Ele passou a ser o quê? Um risco. Porque o risco agora é dele me comer, dele realmente ele me devorar. Vamos trazer isso para o ambiente de trabalho. Uma lixadeira é um perigo? É perigosa?
Lógico que sim. Sim, A lixadeira é sim, perigosa, não é? sim. Mas se ela tiver desligada, tem risco de eu perder os dedos nela? Não, Não tem. Então ela não gera risco para mim quando está desligada, mas ela continua sendo um perigo, porque a lixadeira não existe? sim. Existe. Existe. Então o perigo também existe o tempo todo. Só passa a ser risco quando? Quando ele se materializa, quando ele está ligado. Eu liguei a lixadeira. Certo, agora Agora, ficou claro. agora Uhum, passou a ser um risco, não passou? sim, Então, essa é a percepção que eu quero que vocês tenham. A altura é um perigo? Pessoal, boa noite. Tá me ouvindo agora? Agora sim estou te ouvindo. Aí, agora eu vou participar, hein? Tava ajeitando aqui. Boa noite. Consegue compreender, gente, agora? O que que é o perigo, o sim, que que é o risco? sim, Vamos lá. Quando eu estou subindo em altura na escada. Eu estou falando um pouco alto aqui, gente. Quando eu estou subindo na escada, eu tenho risco de queda? Positivo. sim, Tem. tem isso. Tenho. Né? Porque agora eu me coloquei na posição de risco, não foi? Como Sim, que eu controlo esse risco? com equipamentos. Com equipamentos. Eu vou colocar uma. Eu vou subir com um cinto e um trava-quedas. Ou um talabarte, não é isso? Certo, Bacana? certo. E se eu não subir em altura? A escada continua sendo um perigo, não continua? Sim, Mas agora o que que eu fiz? Eu eliminei a chance de ter uma queda de altura. Ah, professor, não tem como a gente fazer isso. Beleza. Então vamos lá. Quando eu coloco o cinto, eu estou controlando o risco, não estou? Sim. Mas eu posso cair? Positivo. Pode, dependendo da escada, se ela tiver, se ela não tiver funda, chumbada na parede, ou se ela tiver solta, você corre risco de cair. Se ela tiver chumbada na parede, você tem um menos risco, né? Mas eu posso cair e ficar pendurado no cinto, não posso? Positivo. O que que eu estou eliminando agora? O risco de morte, não o risco de acidente. Por causa dos equipamentos de proteção. Então eu não eliminei, eu só reduzi a chance de cair e machucar. Concordam comigo? No caso, é prevenção, né? Isso, ele é uma medida preventiva, mas não eliminou o risco. Deixa eu voltar lá na avenida. Eu estou atravessando a avenida. Se eu atravessar fora da faixa, a chance de ser atropelado é grande? É grande, com certeza. É grande, não é? É, Adna? sim. Se não Certo. atravessar na faixa, é grande o risco. Aí eu estou atravessando na faixa. Tem como ser atropelado na faixa? É, Também. Tem. Tem. Claro que tem, mas não é mais controlado? Positivo. Conseguiu pegar agora, Adna? sim, peguei. Beleza? Aí, beleza, eu quero eliminar esse risco de atropelamento. O que que eu posso fazer? O que que vocês me sugerem? Obedecer as placas e a legislação, atravessar na faixa, no caminho seguro, que é proposto pela legislação, né? Mesmo que tenha o risco, mas ameniza. Ameniza, eu quero eliminar esse risco de atropelamento. O que que eu posso fazer? Evitar atravessar. Não tem jeito, eu preciso passar para o outro lado. Então, é esperar o carro parar, o final fechar e tudo certo. Acho que é isso aí. Adna, o que que você sugere? É o mesmo que o André falou. Tem que ter muita cautela, né? Tem que atravessar se eu não quiser correr o risco,
quando não estiver vindo nenhum carro. Eu não posso atravessar correndo, porque talvez a pessoa confia que está na faixa e atravessa devagar, né? Então, tem que aguardar o momento certo e atravessar rápido também. Rose. Boa noite, Rose. Posso dar uma ideia para vocês? Sim. E se eu colocar uma passarela? Aí resolve o problema, né? Aí elimina a chance de atropelamento? Sim, Eu vou levar essa chance aqui a zero, né? tá zero. A não ser que o carro rampe em algum lugar, voe e bata na passarela que eu tô passando ali na hora. Aí é muito azar misturado com falta de sorte. Aí era o dia da morte. Olha só o que é o Aí, detalhe. Eu posso reduzir, né? Eu posso controlar. Reduzir como? Deixar de passar, evitar passar. Mas se eu tiver que passar, eu posso controlar o risco. Eu vou lá e coloco uma faixa de pedestre e um semáforo. Ah, não, mas mesmo assim tem risco de atropelamento. O cara pode vir bêbado lá e furar o sinal. Então eu vou lá e coloco uma passarela. Porque se ele furar o sinal lá embaixo, não tem problema. Eu estou na passarela aqui em cima, protegido. Eu eliminei o risco. Traz isso para o ambiente de trabalho de vocês. No meu ambiente de trabalho, qual o risco eu tenho? Né? Ah, eu trabalho com a lixadeira. Tem risco de corte com a lixadeira? Tem. O que eu posso utilizar para amenizar? Luva, protetor facial, avental de raspa, tudo isso ameniza. Mas tem risco de cortar? Tem, não tem? tem. Tem, sim. Então é difícil eu controlar um risco, eliminar um risco, se eu não tenho, se eu não tenho formas de eliminá-lo. O que eu poderia fazer? Criar uma máquina onde eu vou ter uma proteção fechada total e essa máquina vai cortar lá dentro. Depois eu desligo a máquina, abro ela e pego a peça. Existem máquinas que fazem isso, só que não é de tão fácil acesso. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Tem um tipo de serra circular hoje que ela tem um sensor, né? Um sensor. Tipo, se eu levar o meu dedo próximo da serra circular, o que vai acontecer? Ela vai travar o disco. É um sensor de calor. Certo? Então, esse sensor de calor identificou alguma coisa com o calor do ser humano, o que pode acontecer? Ela vai morder o disco e vai travar esse disco na hora, para você não cortar o seu dedo. Então, já é um ponto de eliminação. Esse sensor pode falhar? Pode. Pode, tudo que é eletrônico pode falhar. Você vai arriscar seu dedo ali para testar? Eu não arriscaria. Não. Você entende? Então, assim, muitas das coisas a gente não consegue não consegue eliminar, mas eu posso controlar. Entendeu? Então, vocês precisam entender essa diferença entre risco e perigo. Perigo sempre existe, entendeu? Eu tenho o perigo de cair um raio na minha cabeça? Tenho, porque todo ano vai chover, né? Mas qual que é o risco? É se eu me expor a esse perigo. Se eu sair na chuva com trovoadas e raios, com um guarda-chuva para cima, por exemplo, uma haste de metal para cima, eu estou chamando o raio para cima de mim. Né? Quando começa a chover, eu vou esconder embaixo de árvore? Não vou, porque aí já passa a ser um risco. Mas o perigo de um raio cair, o raio vai cair em algum lugar. Entendeu? Então, identifique esse ponto, essa diferença. Na atividade, vocês vão começar a compreender melhor. Aqui, eu tenho perigo de altura. Ele tem risco de queda? Tem sim, na escada aí. Risco de queda, não tem?
Eu tenho perigo do inflamável, eu tenho risco de explosão? Tem. Positivo. Positivo. Eu tenho aqui arranjo físico inadequado, ou seja, tem material jogado no chão. Eu tenho risco de tropeçar e cair? Também. Tem, não tem? O extintor está Positivo. obstruído? Não, ele tá praticamente na via de passar na passarela, né? Ele está obstruído aqui porque tem um monte de caixa. Como é que eu chego lá no extintor? Isso aqui chama-se obstrução. Esse 1 metro quadrado aqui, ó, ele diz que não tem que ter nada embaixo do extintor. E está cheio de caixa. Então aqui eu tenho sinalização e obstrução da sinalização. Beleza? Beleza. Aí eu venho para o ambiente 2. Eu tenho risco de queda no ambiente 2? Tem, professor. Porque tem óleo no chão, não tem? Olha só. Positivo. Eu tenho Onde tá risco de eu tenho risco de me machucar em máquinas e equipamentos? Tem. Também. Tem, não tem? Trabalhou com máquinas e equipamento é risco. Tem, parece que tá até sem luva esses. Então, olha só o que é a percepção. Você já começou a perceber que ele estava sem EPI. Cadê Sem o luva, sem capacete máscara. deles? Cadê o capacete do pessoal aqui? Porque aqui tem, aqui tem, aqui tem. Esse aqui tem também correndo. Esse tem, não tem? Será que a roupa e o calçado dessa pessoa aqui está correto? Não tá não, hein? Tá não é condizente com a fábrica. Você já viu alguém na manutenção de bermuda na empresa que você trabalha? Não tem, Negativo. né? É, Esse fio atravessando aqui, o cara vai passar um carrinho em cima. Você acha que pode acontecer algum acidente? Com certeza, hein? Pode, claro que pode. Pessoas correndo no ambiente de trabalho, pode? Também. É risco também de acidente. Trabalhos com serra circular e máquinas energizadas. Olha só. Risco de se machucar também. Consegue entender agora que vocês têm que observar para o ambiente e encontrar os riscos? e esse tá feio, hein? Tá, ué. Tem muitos ambientes aqui que são parecidos com esse aqui. Professor, Aham. só para mim que eu entrei agora há pouco, Sim, no caso é uma SAP aí, é uma atividade, né? isso. É uma atividade, é uma SAP. Então é para encontrar um risco em cada local desses aí que você mostrou para nós. Vou mostrar aqui para você agora. Nós temos um checklist e uma ficha de inspeção. Sim. Quantos ambientes nós temos? 3, né? 3. Isso. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Olha só, checklist. A atividade pede para que eu faça um checklist para cada ambiente. Então, no meu checklist aqui, o que eu vou fazer? Habilitei, eu venho aqui e escrevo ambiente 1. Faço todo o checklist. Ambiente e organização, tá ok? Sim. O local está organizado? Sim, eu marco sim. Não, eu marco não. Não se aplica esse ambiente, eu marco aqui. O arranjo físico atende às necessidades das atividades? O local atende à necessidade? Sim ou não? Existe uma isolação entre as atividades? Será que tem isolação ou eu posso passar de um local para o outro ali livremente? Pelo que eu vi ali não tem isolação não, hein? Então eu venho aqui e marco não. E assim por diante. Faço todo o checklist. Depois eu venho para o ambiente 2. Faço todo o checklist novamente. Salvei o 1, venho aqui e faço o 2. Fiz o 2, faço o 3 agora.
Ambiente 3. Um checklist desse aqui para cada ambiente. Combinado? Entendi. Certinho? Aí, beleza. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu venho aqui, aí eu tenho, depois que eu fiz todo o meu checklist, os 3 checklists, eu venho aqui e faço a ficha de inspeção de segurança. Todos os riscos que eu marquei não, que eu identifiquei de risco, né, dos 3 ambientes, eu venho aqui e coloco, olha só, né? Itens a serem corrigidos. Item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, de cada ambiente. Mas precisa fazer 3 fichas dessa? Não precisa. A ficha aqui basta fazer uma só, beleza? Aí, cada uma linha dessa daí, tipo assim, essas que tá o mouse aí, tem uma linha cinza, né? E uma branca, a cinza, a branca. Cada uma dessa é um checklist que eu faço do, do local daquele lá, ou é depois, primeiro essa primeira aí, depois a segunda e a terceira embaixo? Não, não, não. Encontrei três riscos. Aham. Encontrei 2 riscos no ambiente 1 e um risco no ambiente 3. Eu vou colocar risco 1, risco 2, risco 3. Encontrei 10 riscos. Risco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assim por diante, entendeu? Entendi. Itens a serem corrigidos. Aí eu venho aqui, ações recomendadas. Para o item 1, qual que é a ação recomendada para o que eu encontrei no item 1? Item 2, qual que é a ação recomendada para o item 2? E assim vai indo. O que é que eu vou fazer primeiro? Hã? Essa ação recomendada aí é o que eu, como técnico de segurança, vou recomendar para melhorar o ambiente de trabalho, certo? Exatamente, para eliminar aquele risco que eu encontrei. Entendi. Ah, eu encontrei, Beleza. por exemplo, risco de queda de altura do cara que está subindo na escada. Eu vou colocar aqui, risco de queda de altura. O que que eu recomendo como mudança? Eu venho aqui e coloco, recomendo trabalhar em 2 pessoas, fazer a amarração da escada. Vou colocando, entendeu? Ah, prioridade. O que que eu vou fazer primeiro, gente? Se é tudo urgente, o que que eu faço primeiro? Alguma coisa tem que começar primeiro, não tem? Aonde eu vou começar a dar prioridade para os riscos. O que que eu vou fazer naquele ambiente para melhorar aquele ambiente ali. Perfeito? Bacana? Ok, professor. Perfeito. Então, quantas atividades eu vou mandar nessa SAP 1 para o professor? Na SAP 1 eu vou mandar 3, né? 3 checklists e uma ficha de inspeção. Então, a sua SAP ela está completa quando eu mandar 4 arquivos na mesma SAP, entendeu? Aí você vai ter dificuldade para mandar? Me chama, me avisa, porque aí a gente vai lá e eu vou mostrar para vocês como que você vai fazer para zipar esses 4 materiais dentro de uma pasta. Quando eu zipar essa pasta, ela sobe sozinha. É só puxar ela e colocar lá dentro. Ele vira um arquivo só. Combinado ou não? Combinado. Beleza. Fechou? Beleza. Olha só, etapa 3. Isso aqui a gente vai fazer no presencial, né? A aplicação dos conhecimentos de análise e inspeção nos laboratórios do Senai, contendo checklist do laboratório inspecionado e apresentação de não conformidade para os planos de ação e ficha de inspeção. Então, vocês vão fazer tanto na teoria aqui comigo, né, que é verificando esse ambiente, quanto vocês vão fazer na prática essa atividade aqui, ó. Ela precisa ser desenvolvida na prática. Beleza? Beleza. Gente, alguma dúvida quanto a SAP 1? Tá tudo ok? A gente consegue desempenhar aí?
Até aqui tá tranquilo. Por que que eu quero ir passo a passo com vocês, SAP por SAP? Porque agora eu quero que o máximo possível vocês consigam aprender passo a passo o que que é cada item que a gente está falando, tá? O que que é percepção de risco, né? Às vezes eu vejo e não percebo alguma coisa. Sabe quando você tem aquela sensação que o tempo todo o risco estava ali, você não percebeu, porque você não sabia? É isso que eu quero que vocês desempenhem agora. Bateu o olho, identificou, falou assim: opa, eu não tinha percebido isso. Então quer dizer que agora você percebeu, você viu que tem risco. É desenvolver isso em vocês, entendeu? Essa é a nossa ideia. Rose, fala com a gente aqui, Rose. Será que só entrou e saiu, foi fazer janta? Né? Eu preciso que vocês desenvolvam esse lado de vocês agora. Adna, tá tudo ok, Adna? Tá tudo ok, é porque eu tô assistindo aqui, tô trabalhando, tô arrumando a cozinha. Não, tranquilo, tranquilo. É assim mesmo. Por isso que Silencioso. chama EAD, gente. Aham, mas tô É. Tô prestando atenção só, acompanhando. boa noite. É porque eu tô ocupada aqui também, fazendo janta pros meninos, querendo dormir. Mas conseguiu entender, Rose? Tá tranquilo? Eu já peguei já no meio da explicação já, mas tô prestando atenção aqui, tô entendendo mais ou menos. Não, bacana então. Ajuda esse pessoal então que não entendeu. Uhum. A Adna ali, ela mexe uma coisa aqui, outra ali, lava uma louça e fazendo a aula. É isso, gente. É esse empenho que eu quero de vocês, né? Eu sei que é difícil, não é fácil esse EAD, assim, a gente pensa que a molezinha tá em casa. A gente não para, né? Mas vamos com empenho agora e vamos fazer igual a gente falou. Não entendi, pode repetir? Gente, repito quantas vezes for necessário para vocês, mas entendam, tá? Não fiquem com dúvida. Vocês podem ter certeza que quem não estava aqui e não perguntou, agora vai ter uma certa dificuldade de fazer essa SAP. Pode ter certeza que na próxima aula eu vou ter que repetir com as pessoas que não conseguiram entrar aqui hoje. E é aí que eu quero que vocês ajudem os colegas de vocês também. Tirem as dúvidas, ajudem o pessoal se tiver alguma dúvida na atividade, mas vamos todo mundo junto fazer com que aconteça daqui para frente. E assim, a gente sai de rotinas, sabe o que a gente vai fazer? Higiene ocupacional. Eu vou ter que aprender a parte de medições, aparelhagem. Então, o tempo todo não para, tá? Então tá combinado assim, né, gente? A SAP 1 tá no brete, né? Como amanhã é feriado, quinta-feira as atividades de vocês estão todas postadas, né? Eu trabalho amanhã. Olha aí, tá vendo? Amanhã é Brincadeira, dia do gente. trabalhador, mas a gente trabalha. Nossa senhora. A gente não trabalha aqui, né? Mas vai trabalhar em casa amanhã igual um doido também. Como eu já falei para vocês, eu tenho outra atividade também que eu não posso parar, né? Mas assim, vamos colocar atividade, a gente tem quase 2 meses aí pra gente fazer. Não é problema fazer um pouquinho mais para frente, mas façam, não deixem passar. Gente, boa noite para vocês. Vou deixar vocês continuar as atividades de vocês aí. O Zé tá quase dormindo aqui na live. Deve estar cansado. Eu vou tentar fazer essa atividade hoje ainda. Se eu não conseguir, eu termino amanhã, mas eu vou tentar, hein? Vamos lá. Então, boa noite, pessoal, e até a próxima aí. Me chamem no grupo se precisar. Pode chamar no privado aqui também, eu estou à disposição. Certo. Certeza. Boa Tá noite. bom? Até mais, Boa gente. noite. Certo. Mas...